Olá, bom dia a todos e a todas os nossos alunos e alunas do nosso curso de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, avaliação de risco, uma ferramenta necessária. Estamos hoje aqui para dar início à nossa 24ª aula, hoje para tratar do tema decisões judiciais, adequação e equidade a partir da perspectiva de gênero. E hoje quem vem a brilhantar o nosso curso é a nossa professora Lívia de Meira Lima Paiva. E antes de, então, apresentar a professora Lívia, como de praxe já em todas as nossas aulas, vou me apresentar e descrever para os nossos alunos e alunas, embora todos já saibam quem compõe aqui, né, a nossa mesa de apresentação. Meu nome é Rafaela Gonçalves, eu sou integrante da Comesc, juíza da Vara de Violência Doméstica do Butantã, falo aqui da minha casa, uso o fundo falso aqui do TJ, uma parede branca ao fundo, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, hoje uso uma pashmina bege clara e uma blusa de lã cinza com detalhes rosas. E agora, passando então à apresentação da nossa professora e palestrante do dia de hoje, informa aos nossos alunos e alunas que a professora Lívia é doutoranda e mestre em Direito da UFRJ, com período de pesquisa doutoral na UNAM, no México, professora efetiva do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, e pesquisadora do DIHCI, Direitos Humanos, Cultura e Identidade. Ela também é membro do Fórum Permanente de Direitos Humanos, da Emerge, e pesquisadora do NUPREG, Núcleo de Pesquisa de Gênero, Raça e Etnia. A professora ainda é nessa mesma instituição. Possui curso de extensão na Université Paris 8, em Cultura e Organizações Internacionais, e Université Paris Dauphine, em 2011. Desenvolve pesquisas na área de direitos humanos, teoria feminista do direito, filosofia feminista do direito, direito penal e políticas culturais. E então, sem mais delongas, passo a palavra à nossa palestrante no dia de hoje para início da nossa aula. Muito prazer, professora Lívia, com muita alegria que a gente recebe a senhora aqui no dia de hoje, com a fala. Obrigada, Rafaela, o prazer é todo meu. Bom, eu me chamo Lívia, eu sou uma mulher branca, 32 anos, eu estou vestindo uma blusa preta, manga comprida, tenho cabelos médios ondulados pretos, olhos pretos e, ao meu fundo, 2 prateleiras laranjas com livros e quadros numa parede branca. Bom, queria dizer que o prazer é todo meu. Recebi esse convite da Teresa muito feliz, porque, enfim, é um tema que eu estou muito imbuída desde que comecei a estudar procedimentos com perspectiva de gênero. Então, falar sobre decisões judiciais nesse espaço da Escola Paulista é realmente um privilégio e espero trocar muito com vocês. Então, vou, sem mais delongas, passar aqui e pedir para apresentar. A minha pesquisa, só para apresentar um pouco, porque eu vou usar bastante, eu vou me referir a ela, é em processos de feminicídio. Eu trabalho com 88 processos na minha tese doutoral que tramitaram no Tribunal de Justiça decisões de segunda instância, com exceção de habeas corpus, tanto em segredo de justiça quanto públicos, entre 2015 até 2020. Eu não trabalho com os processos de 2021, então eu coletei 80 processos e eu sistematizei eles, formando mapas. Eu utilizo uma teoria chamada teoria fundada nos dados, ou Grounded Theory, que é uma ferramenta analítica, junto com uma outra ferramenta chamada Situational Analysis, que é uma ferramenta desenvolvida por uma teórica chamada Adele Clark. Estou dizendo isso porque eu vou mostrar para vocês um mapa e tentar fazer um vínculo com o que tem sido abordado aqui sobre perspectiva de gênero nas violências, sobre fatores de risco. Não vou falar sobre fatores de risco propriamente, mas eu vou tentar juntar todo o tema de fatores de risco com as decisões a partir do que eu tenho visto nos meus casos de feminicídio. E como a maioria dos casos que eu tenho na minha análise é de feminicídio íntimo, né, a maior parte praticado em relações íntimas de afeto, pelo ex-parceiro ou parceiro, eu vou falar muito de violência doméstica aqui também. Recentemente a gente publicou, eu e a Adriana Ramos de Mello, que é o juíza no Rio de Janeiro, a gente publicou um livro
que chama Lei Maria da Penha na Prática, e aí também acho que toda a minha abordagem vai girar em cima dessas referências, tanto os meus casos, e vou falar bastante sobre violência doméstica. Então, o processo, a aula de hoje, né, destinada a decisões judiciais, adequação e equidade a partir da perspectiva de gênero. Vai estar limitada a decisões judiciais, mas eu acho que é quase impossível ter decisões judiciais com perspectiva de gênero se todos os procedimentos não foram aplicados com perspectiva de gênero. Eu vou utilizar um documento como base para tratar das decisões judiciais, que é o protocolo desenvolvido pela Suprema Corte de Justiça da Nação Mexicana, que é a Suprema Corte Mexicana. Foi um protocolo geral, ele tem livre acesso na internet, eu tenho um PDF dele aqui, eu acho que o site está inabilitado desde ontem, eu tentei entrar para ver se vocês teriam acesso também, mas se alguém tiver quiser o documento, é só me enviar um meu e-mail que está aqui embaixo, na apresentação, que eu encaminho. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum material também, estou super disponível nesse e-mail. Então, todos os procedimentos, é preciso a gente pensar que todos os procedimentos precisam ter alguma perspectiva de gênero, e acho que o ponto central, já adiantando, sobre o que me interessa de uma perspectiva feminista do direito, especialmente uma perspectiva na violência doméstica, é como, e aí eu utilizo muitas teóricas feministas do direito, como é que o direito cria uma artificialidade, especialmente em processos penais. Existe uma violência que ela é estrutural, ela é sistematizada em direção a essas mulheres, e então esses casos chegam até o sistema de justiça, seja pelas delegacias, seja pelo Ministério Público, pela defesa, por um pedido direto de medida protetiva, pela polícia militar. A vítima ingressa, né, tem algum contato com alguma autoridade, e a partir daí a gente começa, dentro do sistema de justiça, a isolar o conflito do seu contexto estrutural. Então, a primeira questão, e eu vou trabalhar com eu queria que dois eixos que parecem paradoxos, mas que eles fiquem claros. Na teoria feminista do direito e aplicado à violência doméstica, a gente tem que trabalhar com duas perspectivas. Uma, compreender que o direito universaliza a vítima, então, essa mulher, ela perde todas as suas características, né, onde ela mora, qual é a cor dela, quais as interseccionalidades que atravessam o corpo dela. Então, é preciso personificar essa mulher que está por trás desse processo, em todos os expedientes, aí eu não estou falando só de decisão judicial, e, por outro lado, pode parecer contraditório, é devolver o conflito ao seu contexto problemático. Então, não é o fulano que bateu na fulana, é um conflito, esse caso que chegou, né, ele representa um conflito mais amplo, na verdade. Então, devolver essa dimensão estrutural, entendendo que aqueles dois CPFs que ali se encontram em conflito, na verdade, eles participam de uma violência que é muito mais ampla. Então, eu queria trabalhar com essas duas perspectivas. Bom, esse é talvez uma frase que todo mundo que já esteja trabalhando com violência doméstica ou com feminicídio já deve ter ouvido, né? Eu deve ter visto ela passar nos meus 88 processos. Ela aparece, e eu fico muito espantada com isso, ela aparece em 9 processos, ou seja, quase mais de 10%, né? Os autores falaram a mesma frase: se você não for minha, você não será de mais ninguém. E existem muitos estudos da mesma frase, dita em inglês, né? Estudos na Austrália, estudos nos Estados Unidos, a mesma construção. Tem uma autora que eu gosto muito, que é ligada ao campo da pesquisa da enfermagem, que é a Jacqueline Campbell, que é uma sumidade em termos de pesquisa de fatores de risco, etc. Ela tem um artigo muito clássico, seminal, que foi desenvolvido no mesmo livro famoso que a Russell e a Diana desenvolveram o conceito de femicídio, de femicide. No mesmo livro sobre femicide, ela escreveu um artigo cujo título é exatamente essa frase em inglês. E aí eu fico pensando, onde foi que esses autores do fato aprenderam todos a mesma frase? É muito simbólico que essa frase seja dita, e quase sempre ela é dita como uma sentença.
E a partir daquele momento, essa mulher corre muito risco. Vocês não sei se já chegaram a ver no Formulário Nacional de Risco, tem essa frase, inclusive. Ela é tão emblemática que ela foi incluída. Então, o fato dessa frase ser dita diversas vezes e a construção dela, né, a opção dessa mulher é estar com ele, se não tiver com ele, não vai ser de mais ninguém, ela nos processos que eu tenho visto, ela é um marco para o feminicídio. A partir dela, essa mulher passa a correr muito risco. E aí, o que eu tento fazer na minha tese, e eu tinha um mapa que eu ia apresentar agora, eu vou apresentar no final, então eu vou falar um pouco dele. Eu tentei construir um mapa do que acontece nesses processos de feminicídio antes, durante e depois. Justamente para perder essa visão incidentalista, e essa palavra vai ser bem importante, incidental. O que chega até o sistema de justiça, aos atores que compõem o sistema de justiça, é um incidente. Tem uma autora chamada Johnson, que tem um artigo muito interessante sobre os controles coercitivos no campo da violência doméstica, como eles são muito sutis, muitas vezes, e o que chega é só uma pequena parte desse campo do controle. E aí, vou passar por uma das frases que eu vi bastante. Ai, não sei o que eu fiz. Voltar. Que eu vi em um dos meus processos. A questão é que não consigo olhar o início do slide. Então, eu queria pedir para alguém ler para mim. Seria possível? Claro, professora Lívia, leio sim. Ele realmente tem Lei Maria da Penha. Já fui umas 5 vezes fazer registro contra ele. Fiz corpo de delito todas as vezes. Já foram lá de dentro de casa para tirar ele do lar. Já havia sido decretada várias medidas protetivas, mas ele continuava lá, nada acontecia. Ele era muito ciumento, tinha ciúmes até dos filhos dentro de casa. Ele me ameaçava direto na frente das casas durante todo o tempo que a gente esteve separado. Meses antes do crime, ele me ameaçou várias vezes de morte na frente das crianças. Ele falava que se eu não voltasse com ele até dezembro, ele iria me matar. Obrigada, Rafaela. Esse é um das falas que aparece em um dos processos. E logo quando eu peguei esses processos, eu não tinha me atentado a recolher as fichas de antecedentes criminais. E eu passei a recolher, depois revisando, para entender quais eram o passado. Não para pensar na figura de um criminoso sistemático lobrosianamente, nada disso. Mas para pensar como é que esses processos anteriores, essas comunicações de crimes anteriores, chegavam ao sistema de justiça. O primeiro dado que eu tive foi: eu tinha, dos 88 réus, eu tinha 3 reincidentes. Então, um nível de reincidência muito baixo. E aquilo foi me chamando a atenção, e eu lia frases ou trechos como esse, e eu olhava essas fichas de antecedentes e não via nada. E eu pensava, mas ela está dizendo que foi a delegacia, ela está dizendo que tinha medida protetiva, onde estão esses processos? Então, eu comecei a fazer outras buscas. E nessas novas buscas que eu fiz, esse número de 3, vejam, eu não estou falando que eles são reincidentes, tá? Porque a maioria foi absolvida. E também não interessa a persecução penal propriamente. O que me interessa é entender o contexto desse conflito na vida dessas vítimas. Eu via muitos magistrados, muitos desembargadores falando de tecnicamente primário, o réu é tecnicamente primário, e para além dessa questão se a expressão tecnicamente primário é certa, ou é técnica, ou não é técnica, isso foi entrando na minha cabeça de pesquisadora, dizendo, mas por que ele é tecnicamente primário? E aí eu fui olhar esses processos, fiz uma busca pelo nome do autor, embora não aparecesse na ficha de antecedentes criminais, esse número de 3 em 88 subiu para 25 em 88, com algum ingresso no sistema de justiça com violência doméstica, tá? Eu tive o cuidado ainda dos 88, 40 e poucos eram outros crimes, e 25 desses 88 tinham já tinham entrado no sistema de justiça de alguma forma com processos envolvendo violência doméstica. E aí eu comecei a entender as falas dessas vítimas. Eu olhava esses processos, eram comunicações de agressão, eram injúrias,
eram ameaças. A maior parte era ameaça. O que acontecia muitas vezes? Só tinha a palavra da vítima. Muitas vezes, embora a gente tenha, enfim, a farta jurisprudência de que a palavra da vítima nesses tipos de crime, assim como o estupro, compõe, tem uma relevância importante, o que acontecia é que não era importante esse tipo de crime para os atores que estavam ali, né? Então, muitos casos esse caso, por exemplo, essas comunicações anteriores, uma foi a primeira de 2017, houve uma suspensão condicional do processo. O Ministério Público entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Então, esse caso foi suspenso, e os seguintes, muitos crimes prescritos, medidas protetivas não deferidas, e aí entram dois fatores que eu acho importante tratar aqui. O primeiro é a compreensão frequente de que as relações de poder que estão ali envolvidas são relações simétricas. Isso é mentira. Uma ameaça praticada por dois estranhos na rua pode ter uma relação de simetria, frequentemente tem. Uma ameaça praticada no âmbito doméstico, é preciso que a gente parta do pressuposto que aquela relação ali já é assimétrica por natureza. Então, uma ameaça na violência doméstica pode não significar a mesma coisa do que uma ameaça em outros contextos. Então, contextualizar o crime ou a comunicação, né, do fato é importante. E a segunda, que aí é um desafio e que eu nem acho tão difícil, é essa questão da justiça ser baseada em incidentes. E aí eu trouxe aqui um pouco dessa autora Johnson, que eu vou daqui a pouco colocar aqui a referência do artigo dela, e ela diz assim: o direito penal e os sistemas judiciários são obrigados a responder a incidentes únicos de agressão em uma estrutura de incidentalismo, que fala em incorporar o perigo contínuo para as mulheres em relacionamentos de controle coercitivo. A polícia responde apenas a um incidente específico de agressão criminosa que desencadeou o pedido de ajuda e desconecta-o dos padrões de comportamento que controlam, intimidam e isolam a mulher. Lá na Emerge, a gente está pesquisando as ações do sistema, dos atores que compõem o sistema de justiça durante a pandemia através das leituras das atas da COEM, que são as coordenadorias de atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Porque eu considero nós consideramos um espaço muito importante de diálogo e construção de ação integrada na política judiciária de enfrentamento à violência doméstica. E ontem mesmo eu estava conversando com uma das assistentes sociais, e é muito curioso como... E ela estava até me contando que existia um plano piloto desenvolvido na UERJ, com alguns centros que são referência aqui no Rio de Janeiro, de fazer um formulário único. E eu estou dizendo tudo isso porque quando o processo chega, é difícil, talvez nem tanto, porque é também uma busca pelo nome do autor, já que, pelo menos aqui no TJRJ, se procura pelo nome do autor, né, publicamente. O acesso público é pelo nome do autor. Poderia dar alguma noção de que não é a primeira vez que essa mulher comunica essa violência. Então, eu estava pensando aqui, por que é que não existe, com os atores que trabalham com enfrentamento à violência doméstica, uma base única para entender que essa... E aí eu não estou falando de que a mulher comunicou, e aí toda vez que ela comunicar vai ter que abrir que pode parecer que eu estou querendo expandir o sistema penal a todo custo, enfim, mas não é isso. É uma base de dados em que esse processo fique registrado. Cada vez que ela buscou ajuda, fique registrado. Eu vou mostrar no mapa, mas a segunda característica é essa. A gente frequentemente tira as relações assimétricas, o caráter assimétrico das relações no contexto de violência doméstica, e frequentemente a gente enxerga aquele contexto como ato praticado, e o direito faz isso, e tem que fazer, na verdade. A gente vai entrar em limites quase estruturais do direito penal para lidar com isso. O direito tem que trabalhar com o ato praticado no dia tal, ou com outra comunicação de crime. Acontece que o ato praticado no dia tal, ele faz parte de um outro contexto que precisa ser analisado. Então, às vezes, uma base comum que essa mulher tenha comunicado e aquilo fique registrado e um magistrado possa acessar essa base para deferir uma medida protetiva, porque, ótimo, ela está aqui me dizendo, não existe prova nenhuma, ela não fez,
nenhum tipo de exame de corpo de delito, não tem nenhum laudo, nada, tem... Tudo bem, pode ter um boletim de atendimento médico, mas às vezes nem isso tem, ou então é uma violência que não deixa vestígio, mas pode ser que a pessoa entre e diga, olha, mas é a 7ª vez que ela comunicou esse crime. Não existe nenhum tipo de base comum. Então, mais uma vez, uma fala da Johnson, como a lei criminal obriga a polícia e promotores a responder a incidentes discretos, os efeitos cumulativos da violência de menor potencial ofensivo e táticas não criminais de controle e intimidação, vejam bem, táticas não criminais. Outro dia eu estava auxiliando uma vítima que tinham instalado câmeras, o agressor instalou câmeras na casa dela. E não é um tipo penal, né? Tudo bem que agora a perseguição quanto mais pode até ser entendido, né? O 147A recente, mas na época não existia. Então, tudo que é não penal, ou tudo que não é inteligível pelo direito penal, parece que some. E é muito importante que a gente, enfim, embora as medidas protetivas não tenham que necessariamente ter um delito para que a medida protetiva seja deferida, é isso que eu e a Adriana defendemos aqui no livro, que é uma medida protetiva, né, não visa o processo, visa pessoas, lá como diz a Maria Berenice Dias, ainda há, especialmente nas delegacias, essa ideia de que se ela chegou lá e não comunicou um crime, a gente não pode fazer nada por isso. Isso é uma questão, isso é um problema, porque isso invisibiliza essas condutas de controle coercitivo. E aí o tratamento eminentemente penal da violência doméstica é problemático nesse sentido. A polícia ou prestadores de serviço tendem a aplicar estereótipos negativos a mulheres que buscam ajuda de forma persistente, vendo-as como insistentes, em vez de perceber o seu desespero, que o seu desespero reflete o fato de que o ciclo de abuso está em andamento. São traduções minhas, esses textos estão originalmente em inglês, mas também, se alguém tiver interesse, eu posso enviar. O medo intenso geralmente continua após a separação, quando especialistas em família nomeados pelo tribunal deixam de reconhecer os efeitos da violência doméstica e o controle que esses homens são capazes de exercer sobre as ex-parceiras por meio dos filhos. Um dado muito alarmante, talvez quem estude isso repita esses dados, período após a separação, uma das questões que eu mais tinha curiosidade no tratamento dos dados, quando eu sistematizei todos os dados que eu tinha, um dos meus itens era separados e eu buscava no processo a todo custo, pouquíssimos eu não achei, há quanto tempo eles haviam separado. E assim, 88% dos casos em que havia uma separação recente, alguns feminicídios foram praticados enquanto os envolvidos não estavam separados, né? Ou então não eram relações íntimas de afeto. Mas nos casos de relações íntimas de afeto, em que a separação foi causa do feminicídio, 88% foi até um mês depois da separação. Então, a gente tende a achar, ela separou, ela tá segura, né? Ela já está em outro lugar. E não é bem assim. O período pós-separação é quando vem a frase: se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Então, eu estou falando tudo isso aqui para apontar essa questão estrutural, que deve ser a primeira coisa a ser combatida e entendida, que é a contextualização, quando a gente está falando de perspectiva de gênero, quando a gente está falando de decidir com perspectiva de gênero e de expedientes com perspectiva de gênero. O direito cria artificialmente um conflito incidental, desculpem, que a Johnson chama de incident-based justice, que é essa justiça baseada no incidente, né? Então, é preciso que... aí eu já começo a entrar um pouco no protocolo da Suprema Corte Mexicana, que a gente perceba nos nossos ordenamentos, nas normas, a discriminação direta, né, que muitas já foram alvo de reforma legal, e também as discriminações indiretas. E aí eu trouxe 2 exemplos adaptados para a nossa realidade, quer dizer, o primeiro não mais, mas já foi uma lei vigente, se eu não me engano, em 1962, houve uma alteração do Estatuto da Mulher Casada,
Então, foram incluídos esses dispositivos que discriminavam formalmente as mulheres. E aí, enfim, não sei se vocês chegaram até uma aula específica sobre teorias feministas do direito e demandas feministas. Uma das formas de você fazer demandas feministas, como o que essas mulheres esperam, né, dessas legislações, é que sejam eliminadas as discriminações formais. Isso quer dizer, as discriminações em que estão presentes nos textos, que a Corte chama de discriminação direta ou por objeto. Um exemplo, no Estatuto da Mulher Casada, a mulher não pode, sem a autorização do marido, alienar ou gravar ônus real, os imóveis de seu domínio particular, qualquer que seja o regime de bens. Alienar os seus direitos reais sobre os imóveis de outrem, contrair obrigações que possam importar em alienação dos bens do casal, e o artigo 233, já não mais estão vigentes, né? O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce em colaboração da mulher no interesse comum do casal e dos filhos. E é muito curioso, porque a gente fala muito da Convenção de Belém do Pará. Quando ela foi ratificada pelo Estado brasileiro, ela teve alguns dispositivos vetados, porque eles contrariavam especificamente essa norma interna. Então, paradoxalmente, o Estado brasileiro reconhecia a igualdade da mulher perante o homem, né? Reconhecia que a mulher é sujeito de direitos e não deve ser discriminada pelo Estado, e manteve, pelo veto, vetou as partes específicas sobre a autodeterminação do lar, porque contrariavam dispositivos do Código Civil de 1916. Então, essa discriminação direta, outros exemplos, a ideia de mulher honesta, que era prevista nos crimes de sedução, nos crimes de rapto, uma série, né, de reformas foram feitas. Tem um artigo que eu escrevi recentemente para um livro de comemoração dos 80 anos do Código Penal, que a gente trata sobre as 3 reformas que eu e o coautor, que é um professor da UFRJ chamado Antônio Santoro, que a gente considera as 3 matérias que introduziram temáticas de gênero no Código Penal, que foi a Lei 11.106, de 2005, 12.015, de 2009, e a 13.718, leis que inseriram em blocos alterações, eliminaram discriminações, como a ideia de mulher honesta, por exemplo, reformaram uma série de dispositivos, inseriram o crime de estupro de vulnerável, atualmente, né, na 13.718, o crime de estupro coletivo, de estupro corretivo, mudou a ação penal, que era privada, virou pública condicionada à representação, depois virou pública incondicionada, ação de estupro, né? Enfim, essas 3 leis que eu citei para vocês são belos exemplos de leis que alteraram o Código Penal para eliminar as discriminações diretas ou por objeto. Então, a norma, nesse caso, não é neutra. Ela está dando um tratamento diferenciado e injustificado que, baseado no sexo e nas preferências, orientações sexuais, exclui diretamente a possibilidade de estar sujeito a um direito e exercê-lo. Tem uma autora que eu gosto muito, chamada Haute Curiel. Ela, enfim, escreve sobre heterossexualidade compulsória, e ela tem um livro chamado La Nation Heterosexual, e ela fala exatamente como é que a cidadania, em termos estatais, estabelecida em termos estatais, é um paradoxo para pessoas LGBTQIA+, muitas vezes, em termos de casamento, porque a cidadania é um direito inalienável, né? Ela está lá no artigo 1º da nossa Constituição, se não me engano, inciso 2º, talvez, 3º, não sei, não lembro. Então, eu não posso não querer ser cidadã, né? É um direito humano inalienável. Paradoxalmente, eu estou vinculada a um Estado que não reconhece a minha união homoafetiva com uma outra mulher, ou não reconhece a união de 2 homens. Então, é esse tipo de norma que promove uma discriminação direta, né? Um outro exemplo, esse está muito mais presente e é mais difícil de ver, é uma norma que aparentemente é neutra. E aí eu trouxe o exemplo, que eu vejo muito na minha tese, que é o exemplo do crime do feminicídio privilegiado, né? Então, a gente tem lá no 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, e logo no parágrafo 1º, você tem uma causa de diminuição de pena
que é o privilégio. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Eu fiz uma ampla revisão sobre privilégio, li Nelson Hungria e todos esses autores lá do início que ajudaram a construção do Código Penal de 1940, e nenhum deles dá o exemplo, ou quase nenhum, né, nesse caso específico, de relevante valor moral você matar a sua esposa porque ela estava te traindo. Ou seja, não é uma norma que foi pensada para isso. Exemplo, matei o traidor da pátria, relevante valor moral. Matei o sujeito que estava estuprando a minha filha. Super machistão esse exemplo, mas, enfim, é o exemplo que se encontra. Aparentemente, a norma não discrimina mulheres, certo? Quando eu começo a ver uma série, aí a gente pode até ressuscitar o argumento da legítima defesa da honra, né? Que não é mais aceito por tribunais, não é mais aceito por magistrados e magistradas, não é mais aceito no campo dogmático, né? Mas, quando você tem um tribunal do júri que é competente para crimes dolosos contra a vida, como o feminicídio, você vê que argumentos que apelam para a legítima defesa da honra, e aí, enfim, esse caso tem que ser quesitado, né? O privilégio ele é quesitado ao júri. Eles têm um apelo social muito grande. Então, vários casos em que, por exemplo, vou dar esse exemplo e vou voltar nele daqui a pouco. Isso é uma das grandes inconsistências do Tribunal do Júri, acho que a gente não tem como sair muito disso. Também é uma coisa interessante para a gente discutir. O júri é composto por pessoas da sociedade que não decidem de maneira técnica. Ótimo, tá. Então ali vão ser julgados pelos seus pares. Essa pessoa cometeu esse crime, constitucionalmente é a competência da própria sociedade de julgar se quer essa pessoa de volta ou não. Tudo isso que eu estou falando foi o que eu li nas decisões e eu concordo também. Certo. Se na hora de fazer a sentença não se pensa mais em legítima defesa da honra, não se aceita mais a legítima defesa da honra, as defesas utilizam, por exemplo, um caso que eu vi, havia uma suspeita de traição, foram anexadas fotos da rede social dessa mulher que foi morta, anexadas fotos de inbox dela com a foto com outro cara, uma suspeita de traição, e essas fotos foram anexadas ao processo para justamente argumentar o privilégio de que ele estava tomado de violenta emoção porque estava sendo traído. Não foge muito simbolicamente dos argumentos de legítima defesa da honra, embora seja tecnicamente diferente, porque a gente está falando aqui de privilégio, né? Tecnicamente é outro instituto, mas apela para a mesma ferramenta patriarcal. O que aconteceu nesse caso? Foi pronunciado, o júri desclassificou para lesão corporal seguida de morte. Não houve intencionalidade ali. Não foi nem um caso de privilégio esse, mas eu estou dando esse exemplo para falar de prova, né? Essa prova produzida foi essa. Então, o processo, o Ministério Público apelou e a decisão, o veredito foi cassado, porque contrariava o acervo probatório. E aí eu estou contando esse caso para a primeira coisa pensar sobre essa loucura que é o tribunal do júri. O réu foi submetido a um novo tribunal do júri e a decisão foi a mesma. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Ou seja, uma decisão que também contraria, se a primeira contrariou o acervo probatório, essa provavelmente, porque é curioso, porque na argumentação, o desembargador, de forma muito interessante, ele refaz o percurso da vítima, quase como se fosse ela ali dizendo, então aconteceu isso, a perícia diz que foi um golpe nas costas, então não tinha como ela estar brigando com ele, então a decisão contraria o acervo probatório. E o júri confirma a primeira decisão que, em tese, contrariava o acervo probatório. E aí, eu só chamo atenção a isso porque parece que vai ficar uma tentativa e erro, né? Contrariou, a decisão contrariou, então devolve para o tribunal do júri até ele decidir de forma técnica. Enfim, mas não é sobre isso, é só uma das questões que me chama a atenção. Agora, deixa eu tentar trazer de volta aqui essa tela que me escapou.
Tô aqui. Estou vendo agora o cantinho da minha tela, não vejo mais. Você precisa de ajuda, Lívia, para saber qual tela? Eu tô na tela 6, mas ela tá aparecendo no cantinho para mim mesma, eu não tô conseguindo... Isso, a gente vê a tela 6, agora a gente passou para a tabela, agora para a tela 8. Pois é porque eu não tô conseguindo, ela tá, para mim, na minha visualização, ela tá no cantinho. Vou tentar parar, talvez, a apresentação e começar de novo. Nos auxiliar. Agora a gente está na tabela de discriminação direta, discriminação indireta. É isso que a gente está vendo na tela compartilhada. Tá? É porque na minha tela, a parte que eu tô vendo, ela tá bem assim, ó, no cantinho para mim. Eu tô vendo tudo cinza, então eu não consigo mais ler. Agora a gente foi para o slide 8, Lívia. Isso. Tá até Esse é o slide, mas eu não tô conseguindo, ele não tá aparecendo para mim. 8. Que loucura. Até em espanhol, não é isso, querida? Que tem uma Isso. parte da parte, né? O caso Artavia, perdão. Isso. E o, né? Fecundação Isso. Costa Rica. É isso que nós estamos lendo. Exatamente. Foi um exemplo que eu trouxe. Eu posso tentar fazer sem, mas vai ser difícil. Deixa eu tentar parar a apresentação e voltar. Seria possível compartilhar comigo a apresentação de novo? Nativo, você consegue nos auxiliar? Controle. Nativo, a Marcele, se puderem nos auxiliar. Iniciou Não sei se vocês entenderam. Ah, pronto. Agora tá perfeito. Obrigada, Marcele. Tentar não mexer em nada. Ah, quando eu vou para o 8º, ele foge. Não sei o que está acontecendo. Ele foge, vai para o cantinho da tela. Vou tentar compartilhar aqui com a minha apresentação mesmo e talvez ficar um pouquinho sem... Eu acho que é um problema do Teams comigo, tá? Vocês não estão me vendo mais, mas tá possível para vocês agora? Sim, Lívia, a gente está na tela 8. Isso, a gente consegue Perfeito. ver o slide. Perfeito. Tá, daqui a pouco então eu volto. Vou só tentar acelerar um pouquinho e eu volto já para o vídeo. Foi um caso decidido pela Corte DH. Eu trouxe 2 casos aqui, em que as discriminações foram consideradas de forma interseccional. Nesse primeiro caso, chamado Artavia Murillo e outros, versus Costa Rica, foi uma regulamentação que o governo da Costa Rica fez para fecundação in vitro, e logo depois ela foi suspensa por pressão de grupos conservadores, exigindo que, enfim, dizendo que a fecundação in vitro não era eticamente possível, porque era, enfim, você fecundar, fertilizar um embrião e depois você não fecundar ele, não, ele tinha direito à vida, esses argumentos em relação em favor da vida, né? Que são clássicos na discussão de aborto, mas no caso aqui da fecundação in vitro. O que aconteceu é que muitos casais inférteis demandaram a Corte Interamericana. Alguns conseguiram sair, tinham um maior poder aquisitivo, saíram da Costa Rica e se fertilizaram, fizeram todo o procedimento de fecundação in vitro fora da Costa Rica. Isso gerou uma série de violações de direitos humanos das pessoas que queriam fazer fecundação in vitro, porque não conseguiam ter filhos de maneira
natural. Eu não entendo muito sobre fecundação in vitro, então desculpa se eu estiver falando em termos não técnicos, mas o que me interessa aqui é realmente o caso. Então, a Corte a Corte Interamericana de Direitos Humanos se manifestou sobre o que seria essa discriminação indireta, né? Então, o conceito de discriminação indireta implica em uma norma ou prática aparentemente neutra que tem repercussões particularmente negativas em uma pessoa ou grupo com características determinadas. É possível que quem estabeleceu a norma ou prática não esteja consciente das consequências dessa prática, e, em tal caso, a intenção de discriminar não é o essencial e procede a uma inversão da carga probatória. Então, isso é importante. Não necessariamente uma política pública ou uma norma tem que ter a intenção de discriminar para que a discriminação exista. Ela pode existir, mesmo se não houver a intenção de discriminar. Outro caso aconteceu com essa moça, Aline Pimentel, que ela estava grávida também, e eu dou aula em Belford Roxo, né, que é uma cidade da Baixada Fluminense, e ela foi justamente em Belford Roxo que ela tentou ter o filho dela. Ela teve uma série de complicações. Eu trouxe esses dois exemplos também, porque já abordo duas formas de resolução de conflitos internacionais. Uma é pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no caso da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, são muitas coisas para tratar em pouco tempo. E o outro é outra forma de resolução de conflito. Dessa vez foi o Comitê CEDAW, que fez essa comunicação, número 17 de 2008, para quem tiver algum interesse, que foi a primeira vez que o Estado brasileiro, foi reconhecida a responsabilidade do Estado brasileiro por uma discriminação interseccional. A Aline, uma mulher negra, estava grávida, pobre, em Belford Roxo, ela teve complicações na maternidade, e aí não vou citar aqui tudo que aconteceu, mas ela foi super negligenciada nas clínicas de Belford Roxo, foi enviada, o bebê dela morreu, e ela teve complicações decorrentes disso. Então, ela ficou 8 horas esperando para ser transferida, foi mandada de volta para casa logo no início, demorou muito tempo o procedimento para limpar o resto de placenta, que foi o que gerou uma infecção nela, enfim. Foi reconhecida a culpa do Estado brasileiro na discriminação contra a Aline. Então, aqui, só ler um trechinho, o Comitê CEDAW, né, recorda que, nas suas observações finais sobre o Brasil, aprovado em 2007, que existe uma discriminação de fato contra mulheres, especialmente contra as mulheres dos setores mais vulneráveis da sociedade, como as mulheres de ascendência africana. Também sinalou que a discriminação se via exacerbada pelas disparidades regionais, econômicas e sociais. A discriminação contra a mulher baseada no sexo e no gênero está indissoluvelmente vinculada a outros fatores que afetam a mulher, como raça, origem étnico, religião ou crenças, saúde, condição jurídico-social, idade, classe, casta, orientação sexual e identidade de gênero. Nesse caso, ainda houve um problema de acesso à justiça, porque o marido da Aline tentou uma pensão, uma série de pedidos liminares foram indeferidos, até que ele abandonou a filha. Ela estava grávida do segundo filho, né? Ela tinha uma filha de 5 anos. Abandonou a filha com a mãe, o que é uma atitude que não me surpreende muito. Mas, enfim. Cheguei à parte final, que é qual a importância de julgar com perspectiva de gênero e reescrever o conflito na sua dimensão estrutural. E aí eu trouxe aqui uma tabelinha, vocês vão ver que os números estão fora de ordem, porque eu só peguei algumas das perguntas que a Corte Suprema do México se coloca como um roteiro. Então, quem tiver interesse, é um arquivo imenso. Tem também a Corte da Colômbia, a Escola de Magistrados da Colômbia, a Escola de Judicatura da Colômbia, fez também um protocolo. Se alguém tiver interesse, também está disponível na internet. Se tiver dificuldade, me manda um e-mail que eu encaminho. E também a boliviana, tem uma, que são as que eu conheço. Mas eu gosto da mexicana porque ela é bem objetiva, assim, com os procedimentos. Então, são 5 questões, né? A primeira é avaliar questões prévias ao processo. O caso requer ordens de proteção, a admissibilidade do assunto requer uma análise de gênero. Então, identificar se logo no início existe uma questão de gênero aí subjacente. Tem um caso muito interessante que lá na UNAM, na Universidade Nacional Autônoma do México, a gente chegou a propor um curso, e foi atrapalhado pela pandemia sobre isso. A gente propôs um curso inteiro baseado em uma decisão judicial da Suprema Corte, que foi um amparo chamado Mariana Lima Buendia,
que foi uma mulher morta pelo seu companheiro, que era da polícia judiciária mexicana, e ele meio que falsificou o cenário, né? Ele alterou o cenário, fazendo parecer que ela tinha se enforcado. Então, o processo não deu em nada, e a mãe dela, que é a dona Irineia, entrou com uma demanda. E esse caso foi bem interessante, porque as decisões judiciais trazem várias demandas feministas, né? Demandas por reforma legal, demanda por discriminação positiva. Então, foi super interessante. Tão interessante que a gente fez um curso. Então, vale a pena essa decisão também no Amparo Mariana Lima. Eu estou falando várias coisas aqui, se vocês quiserem depois me peçam no inbox, que quem tiver algum interesse, porventura, que eu envio. Então, o que aconteceu nesse caso? Pela primeira vez, foi julgado pela Suprema Corte um precedente de que crimes envolvendo mortes violentas de mulheres, se não começarem desde o início com perspectiva de gênero, toda a cadeia probatória é anulada. Então, é um incidente, é um caso paradigmático muito interessante. Mariana Lima, bom dia. Segundo, determinação dos fatos e interpretação das provas. Qual o contexto em que os eventos ocorreram? Algumas das pessoas estão envolvidas em situação de pobreza, marginalização, vulnerabilidade ou discriminação com base no sexo, gênero, orientação sexual. Existe uma relação de poder assimétrica subjacente entre as pessoas ligadas ao caso? Como isso influencia a solicitação e avaliação das evidências? A pessoa apresenta características que a expõem à dupla discriminação por se tratar de interseccionalidade, por exemplo, em um processo de divórcio ser indígena ou candidatar-se a um emprego como lésbica e grávida? 3. Determinação do direito aplicável. Então, analisados os fatos e a cadeia probatória, se existe perspectiva de gênero, claro, se prossegue. Qual o marco jurídico interno e internacional aplicável ao caso? Existem resoluções ou julgamentos de organizações internacionais que fornecem argumentos para resolver o assunto em questão? Aqui no livro que a gente escreveu, Lei Maria da Penha, tem um modelo de pedido de medida protetiva com argumentos que trazem a CEDAW, que trazem a Convenção de Belém do Pará. É interessante que na nossa prática jurídica a gente comece a fazer esse controle de convencionalidade, comece a inserir argumentos de direitos humanos das mulheres, né? A norma responde a uma visão estereotipada ou sexista do assunto? Aí já é um controle da norma. Qual a norma que melhor garante o direito à igualdade das vítimas ou pessoas envolvidas no caso? Quais são as estratégias jurídicas disponíveis para neutralizar uma norma discriminatória por objeto ou por resultado? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, em que a defesa anexa, e aí é preciso que a gente faça também um debate sobre ética nas defesas, né? Já que o advogado cumpre função essencial à justiça e, pelo próprio Estatuto da OAB, deve contribuir para o melhoramento das instituições, qual o melhoramento da instituição que se pretende fazendo uso de argumentos sexistas, né? Então, vale tudo na ampla defesa? Enfim, outra questão que é muito ampla para a gente tratar aqui agora, mas a gente pode conversar também. Então, nesse caso, será que anexar as fotos dessa mulher no processo é uma prova de alguma coisa? O que isso tem a ver com o contexto? O que se pretende com esses argumentos, né? Quais estratégias jurídicas disponíveis para neutralizar uma norma discriminatória por objeto ou por resultado? O caso exige a desconstrução de um paradigma, conceito ou instituição jurídica? Até que ponto o julgamento pode cuidar disso? Quais são as ferramentas que o marco regulatório aplicável oferece para resolver essas assimetrias na relação, bem como a desigualdade estrutural que derivou o caso? O caso merece tratamento diferenciado? E aí, a quarta parte é a parte de argumentação. E aí, do lado aqui, eu botei julgar com PEG, que é uma sigla mexicana para perspectiva de gênero. Aplicar os princípios constitucionais de igualdade, né, como fundamento da decisão, justificar o uso de regulamentações que protejam mais a pessoa que se encontra em situação assimétrica de poder ou desigualdade estrutural, por exemplo, tratados internacionais, detectar o quão problemática pode ser a aplicação de critérios integradores de direito, como a analogia, quando a igualdade formal, material e estrutural não é levada em consideração. E aí eu vou parar aqui, só para dar um exemplo para vocês, muito, muito emblemático. Vocês podem me confirmar se vocês estão vendo essa decisão aqui? Estamos. Estamos sim. Pronto. É uma decisão de um caso de feminicídio que afasta a qualificadora do feminicídio. Um recurso de distrito, houve a pronúncia e a decisão afastou
ao qualificador de feminicídio, o caso foi uma mulher assassinada com 3 tiros nas costas, nas frentes das filhas, quando foi pedir pensão alimentícia para o marido de quem ela acabava de se separar. É um caso evidente de feminicídio. Vejam, aqui houve a sustentação de que é necessária uma interpretação restritiva da Lei Maria da Penha, mas o que me interessa aqui é entender a analogia que foi feita. Se vocês forem ver, por exemplo, aqui, olha o precedente. Conflito de competência, isso é o precedente utilizado para dizer que não existe questão de gênero. Delito contra a honra, envolvendo irmãs. Em um caso de feminicídio, foi utilizado como precedente o delito contra a honra. Envolvendo irmãs, não configura hipótese de incidência da Lei 11.340, que tem como objeto a mulher numa perspectiva de gênero, em condições de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica. Tem uma outra decisão também, um outro precedente, que foi um crime praticado, uma ameaça praticado contra sogra e nora. Então, assim, nesse caso, o precedente não é adequado. Então, qual é a analogia que se pretende? A analogia do caso envolve os mesmos sujeitos nessas relações assimétricas de poder? Porque se não envolver, não é analogia. Então, fundamentar os motivos pelos quais a aplicação da norma ou o caso em questão resulta em impacto diferenciado ou discriminatório, em caso de afastamento da aplicação da norma, provar os estereótipos e sexismos detectados nos fatos ocorridos na avaliação das provas, e por isso é importante, muitas vezes, que seja preservada a cadeia de custódia, que a perspectiva de gênero seja aplicada desde o início nas provas, nas alegações e reclamações das partes, ou nas normas que poderiam ter sido aplicáveis, indicar as relações de poder subjacentes ao caso que provocam desequilíbrio ou um contexto de desigualdade, determinar a estratégia legal apropriada para reduzir o impacto da desigualdade estrutural no caso específico. Eu vou apresentar aqui para ficar mais fácil. Reconhecer e demonstrar preconceitos de gênero encontrados ao longo do processo. E, por fim, eliminar a possibilidade de revitimização no argumento ou no dispositivo da sentença. Por fim, eles trabalham muito com reparação de danos lá, e eu sei que muitas vezes não é possível, e a gente, na perspectiva penal, quase esquece, né, da possibilidade de reparação de danos, mas trouxe porque eu trabalho no campo da violência doméstica, que é eminentemente penal, né? Mas a perspectiva de gênero pode ser aplicada, e esse roteiro, especialmente para ações não penais, né? Enfim, tem outras particularidades. Danos causados geram impacto diferenciado em função de sexo, gênero, preferência sexual ou orientação da pessoa envolvida? Que tipo de medidas corretivas podem cuidar desse impacto diferenciado? Se foram detectadas relações assimétricas de poder e condições de desigualdade estrutural, quais são as medidas que a sentença pode adotar para reverter tais assimetrias e desigualdades? Com base no dano causado, sexo, gênero e preferência / orientação sexual da vítima, quais as medidas mais adequadas para reparar o dano? Na identificação das medidas de reparação, foi levada em consideração a opinião da vítima? Qual foi o impacto dos danos na família da vítima, no trabalho e nas funções de responsabilidade da comunidade? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre consequências de feminicídio e tratamento da norma, se der tempo. Mas acho que dá. Houve um dano coletivo? É possível consertar? Por exemplo, em crimes praticados contra... tem muito contexto, por exemplo, de crimes de gênero no México, né? Que é o contexto desse protocolo, cometido por militares, né, em territórios ocupados contra determinada etnia. Nesse caso, é um dano coletivo. Mulheres dessa determinada etnia estupradas. É possível consertar? Esse é um caso em que o dano causado por pertencer a um determinado grupo, que é justamente o que eu acabei de citar, o reparo cuida de todos os danos detectados? E aí, só para finalizar aqui esse slide e eu voltar para a câmera, tem um roteirinho desenvolvido também por uma entidade mexicana para aplicação de perspectiva de gênero. Então, é parecido. Análise dos fatos, determinar se as relações desiguais de poder foram criadas por razões de gênero. Além dos aspectos gerais do fato, é preciso particularizar os envolvidos, indagar se o conflito é uma problemática social generalizada ou sistemática local, ou nacional ou internacional. Analisar as possibilidades de medida de proteção, se tem algum risco envolvido, e aí análise de provas. As provas são idôneas? Né? Do ponto de vista do conteúdo, é pertinente que eu anexar fotos de uma mulher
com o suposto amante é adequada? E quanto à forma, essa prova é lícita? Elas são suficientes para identificar aspectos relevantes do contexto para averiguar eventuais assimetrias por razões de gênero? Valoração. Ela é livre de estereótipos, essa prova? Vou dar um exemplo que eu vi no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um caso de estupro de vulnerável, em que a menina tinha 13 anos e anexado fotos da irmã dela de 16 anos, para justificar que havia um erro de tipo, de que o sujeito achava que estava estuprando uma pessoa maior de 14 anos. Então, esse tipo de valoração estereotipada de uma menina de 13 anos é o que se pretende evitar. Direito em conflito. Identificar os direitos em conflito suscitados pelas partes, identificar possíveis afetações de direitos humanos no caso, sem medo de dizer que isso é uma violação de direitos humanos. É importante que a gente faça isso, né? Enquanto advogados argumentando, peticionando o direito, enquanto promotores, enquanto juízas, enquanto defensoras, enfim. Avaliar se há discriminação direta ou indireta da norma aplicada, que foi o que eu tratei lá, né? Sobre essas possibilidades de discriminar direta ou indiretamente. Tratados internacionais, citados, jurisprudência nacional ou internacional e estándares de direitos humanos aplicáveis ao caso. Na argumentação, demonstrar com argumentos o impacto de gênero, no caso, a aplicação dos princípios e características dos direitos humanos, universalidade, interdependência, divisibilidade, ponderação de direitos e testes de igualdade, reinserir a demanda em um contexto estrutural. E aí, por fim, pensar na reparação, né, medidas de compensação, eles trabalham com esse tipo de reparação, compensação, restituição, reabilitação, satisfação e garantias de não repetição, que contemplem ações para a transformação estrutural das desigualdades identificadas. E estabelecer um sistema de informes e acompanhamento quando for outra autoridade encarregada por cumprir a decisão de reparação, né? Ou a decisão, enfim, que deu resolução ao caso. E aí eu vou finalizar com essa charge para a gente discutir algumas coisas. Talvez seja legal abrir, enfim, eu ainda tenho algumas coisas para falar, mas peço desculpas por esse problema da câmera, acho que o Teams não me curte. Vou finalizar com essa charge que é muito didática e ela é interessante para pensar equidade e justiça. Bom, desigualdade seria essa árvore que está pendida para o lado e aí só cai maçã, né? Eles estão ali em condições de igualdade, os dois estão no chão, só cai maçã para um lado. A igualdade seria dar escadas e permitir o acesso. Só que acesso é esse se a estrutura, né, no caso representada pela árvore, é uma estrutura falha, uma estrutura torta, né, que pende para um lado e favorece um dos lados. O que seria a discriminação positiva seria a gente promover acessos diferenciados, né? Então, dá um exemplo, lei de cotas. Ou então, uma discriminação positiva de proteção na Lei Maria da Penha, essa mulher, e aí você dá uma escada maior para corrigir um problema estrutural. E aí tem uma quarta perspectiva, que é a justiça, que é o consertar a própria estrutura para que as correções individuais, os acessos individuais voltem a ser igualitários, né? E para que a estrutura dê acesso amplo e igual aos sujeitos envolvidos. Então, acho que é um pouco isso, acho que a Lei Maria da Penha talvez seja a ideia de equidade e a perspectiva de gênero, na minha opinião, vou parar de apresentar para eu voltar aqui para a câmera. Pronto. A perspectiva de gênero e julgar com perspectiva de gênero teria essa função de corrigir a estrutura. Já que a estrutura do direito é uma estrutura que individualiza os conflitos, seria reescrever esses conflitos numa dimensão que é a devida, né? Que é uma dimensão de violação sistemática e contínua de direitos. E também, voltando ao que eu falei no início, um pouco paradoxal, porque personalizando essa mulher, uma das grandes críticas feministas ao direito é que o direito universaliza as mulheres, né? Passam todas a serem a vítima e todos os autores do fato a serem o suposto autor do fato. Mas, na verdade, existe um CPF. E aí, talvez, para finalizar, o que a gente tenta fazer
aqui nesse livro, que eu já comentei com elas, que é o Lei Maria da Penha na Prática, que eu estou com um exemplar, e aí a gente pensou em sortear um exemplar para quem está aí assistindo, que a gente tenta fazer aqui, e eu não estou fazendo jabá do livro, eu estou só tentando dizer, na verdade, o que a gente pensa, o que seria uma abordagem feminista da Lei Maria da Penha, seria tirar um pouco a centralidade que o autor tem no processo penal. Seria tirar o protagonismo dele e colocar o protagonismo nessa mulher. Isso é consertar a estrutura, isso é trabalhar contra a estrutura. Muitas vezes a própria estrutura não permite, porque a quantidade de processos é assustadora, né? Mas a equipe multidisciplinar, olhar mais para os centros de referência, para as equipes multidisciplinares, para o acompanhamento dessa mulher, promover a autonomia dessa mulher. E aí eu tenho alguns exemplos, mas eu acho que já passou, não sei se passou muito da hora. Tem uma decisão aqui do Schietti, do Rogério Schietti, ministro, que eu considero um belo exemplo de uma sentença com perspectiva de gênero. É uma decisão em que ele decide qual a natureza da interrupção do contrato de trabalho lá do artigo 9º da Maria da Penha, né, quando se permite que a mulher tenha o seu contrato de trabalho suspenso. E ele utiliza argumentações semelhantes em uma outra decisão, quando ele fala do dano moral em re ipsa, nos casos de violência doméstica, né, em que não é preciso, o fato de uma mulher apanhar já tem ali incutido o dano moral, ela não precisa provar um dano moral. Se está provado o fato, é preciso provar que isso aconteceu. Uma vez provado que isso aconteceu, não é preciso provar o dano. Então, outra decisão super interessante. E por que é uma decisão com perspectiva de gênero? Porque, no caso do trabalho, ele diz, olha, vou pensar aqui da perspectiva da mulher. Quando ele faz isso, ele já está começando um ótimo caminho para a perspectiva de gênero. Bom, se essa mulher pede suspensão, se ela pede suspensão do contrato, interrupção do contrato de trabalho temporária, e ela não vai ser remunerada, porque o caso era isso, uma das questões é quem remunerava, se era a empresa, se era o INSS, não é possível que ela se prejudique com algo que é direito dela, né? Então tem que ser remunerado, a questão é decidir quem. Outra questão super interessante que ele traz ampla argumentação dos tratados internacionais, da CEDAW, da Convenção de Belém do Pará. Ele faz uma coisa que é super interessante, ele descreve um histórico de demandas das mulheres, desde as delegacias até as casas-abrigos, insere as demandas, a Lei Maria da Penha no seu contexto político, porque, enfim, toda lei é política, né? Mas ele insere a Lei Maria da Penha no seu contexto político de demanda de direitos e demandas de proteção, leva em consideração a perspectiva da vítima, traz normativas internacionais, e resolve a questão em função do que é o melhor, do que é o mais benéfico para a vítima, né? Mais benéfico para essa proteção. E é muito curioso, eu estava outro dia dialogando com um grupo de promotores sobre o que seria aplicar essa proteção. E é preciso que a gente faça, estou falando da minha perspectiva, de como eu enxergo a lei, tá? Muito mais do que um documento que diz como a gente deve agir, o que me encanta na Lei Maria da Penha é que ela é um instrumento para a gente pensar novas formas de atuação. Ela é aberta o suficiente para a gente pensar novas práticas no direito. E é quase um convite para que a gente pense novas práticas de atuação na violência doméstica. Não sei se vocês já ouviram falar da Marcela Lagarde, e eu acho que eu falo muito, mas eu vou terminar talvez por aqui. Podem me cortar se eu estiver falando muito de alguma pesquisa. Nós temos ainda 10 minutinhos ainda para... E aí, as perguntas. Pode ficar tranquila, querida. Tá bom. É porque eu fiquei com 1h15 na cabeça. Marcela Lagarde é uma das... Teve um caso famoso, né, do feminicídio do Campo Algodoneiro, que foi um caso de 3 meninas que apareceram mortas em um campo de algodão, em Ciudad Juárez, chegou até a Corte Interamericana, o Estado mexicano foi condenado. E aí começou um processo muito amplo de discussão nacional de como se deveria tipificar o feminicídio no México. E lá é diferente, cada estado tem o seu código penal, né, assim como nos Estados Unidos, a atribuição é estadual, de competência de legislar em matéria penal. Então,
começou-se um grande estudo nacional sobre feminicídio. E uma frase que Marcela Lagarde coloca nesse artigo, que quem quiser também eu envio, sobre, ela cria as categorias lá, né, o que é violência de gênero, o que é violência baseada no sexo, violência intrafamiliar, o que é gênero, e ela descreve como é que foi ela era deputada, ela é uma autora famosa, uma das grandes assumidades em perspectiva de gênero, na América Latina, né, e ela escreve, e isso me marcou muito, que o feminicídio é uma categoria epistêmica. Isso quer dizer, a Diana e a Capucci e a Diana Russell, quando falaram de femicide, elas falaram do contexto norte-americano. A gente precisa investigar na América Latina e elas no México como é que esse conceito epistemologicamente é aplicado na realidade. Então, violação de mulheres indígenas de determinada etnia pode não acontecer nos Estados Unidos, mas continua sendo, né, quando há uma morte, continua sendo feminicídio, e é preciso que a gente adapte o conceito a partir das experiências, a partir das empirias. E a gente tem muito medo, e tem que ter medo mesmo em matéria penal, porque não dá para a gente sair interpretando e criando loucamente, mas nós aqui que estamos também numa função reflexiva, quando a lei fala em menosprezo à condição de mulher, é um convite também a pensar sociologicamente o que seria o menosprezo à condição de mulher. Eu falei, dei um exemplo ruim de analogia, no mesmo grupo de casos, tem um exemplo excelente de analogia praticado por um desembargador aqui do Tribunal do Rio, de um feminicídio não íntimo. Um sujeito está se drogando na frente da casa da mulher, ela mora sozinha, ela reclama, ele não gosta, um tempo depois ele volta e mata ela. Vizinho, né? Não íntimo. E aí, na hora de ponderar sobre ser ou não feminicídio, o desembargador começa, no voto dele, fazer o que eu chamei de teste de igualdade. O que eu chamei não, o que se chama de teste de igualdade, que é o seguinte raciocínio lógico, né? Se fosse um homem morando ali, ele teria entrado com a facilidade que entrou, teria praticado os atos que ele praticou, ou não? Eu vou aproveitar que tenho esses minutinhos e eu vou, mais uma vez, compartilhar, se possível, o mapa que eu estava mencionando a vocês, porque eu acho que mostra um pouquinho... vocês podem me confirmar se estão vendo? Ainda não. Só está aparecendo isso. Agora vai, Lívia. Não foi ainda, está aparecendo... Pronto, apareceu o mapa. Pronto. É só para vocês terem ideia do que apareceu nos meus dados, assim, quando eu sistematizei todos os códigos. Esse aqui é um layout do software, então os documentos ali são 122 processos que eu trabalhei, 543 códigos que eu criei, mas o que interessa é o que está no mapa. Tem 3 categorias centrais, que é controle, tentativa de recuperar o controle e descontrole. Tudo isso que está aqui, que vocês estão vendo em amarelo, são as formas de manutenção de controle. Isolamento da vítima, ameaças anteriores, violência doméstica prévia em outros relacionamentos, né? Posse, frases como ele queria que ela fosse só dele. E aí uma coisa que é super interessante, que eu tenho pensado muito amigos e familiares sabiam das brigas, é frequente que se saiba, denunciou a violência e medo da vítima de denunciar. Então, é interessante pensar que os amigos sabiam. Então, frequentemente, a mulher conta para outras pessoas, né? Alguns casos que me dá uma profunda tristeza. Você vê que a quantidade de testemunha rolada que sabia do que estava acontecendo e ninguém foi capaz de impedir é assustador. E aí tem a tentativa de recuperar o controle, quando essa mulher escapa a esse controle. Ameaças, o que eles chamam de escalada da violência, né, muitas vezes. Ameaças suicidas do agressor, tentativa de reatar, ameaças do agressor para dissuadir a vítima, o stalking, que aumenta muito, né, especialmente quando ela separa. E aí você tem algo que no feminicídio é muito, muito, muito evidente, que é o descontrole. E eu tenho pesquisado muito sobre isso, visto bibliografia internacional sobre overkill, que é esses padrões de excesso de violência nos casos de feminicídio. 39 facadas, 40 facadas,
várias formas, matou a mulher utilizando 3, 4 instrumentos diferentes. A mulher já estava morta, o cara foi lá, pegou uma arma, deu um tiro na cabeça dela. Enfim, formas brutais de assassinato, que são típicos de feminicídio, muito uso de álcool, e as descrições de surto. Teve um surto, saiu do controle. E a gente tem uma série de autores que tentam entender o que é esse descontrole, o que é esse sair de mim, sabe? Esse agressor. E aí as reações ao ato praticado. Apagamento do ato é muito comum. O arrependimento / nenhum arrependimento, as duas são identificadas. Tentativa de suicídio do agressor é mais frequente do que a gente imagina. Alguns conseguem. A confissão é um crime que chama atenção, como muitos confessam, entendem o ato de confessar até como uma forma de pagar, né, pelo que fez, né, numa visão leiga. Pedem desculpas familiares, não tinham a intenção de matar a vítima e só tentou assustar. Outros, por outro lado, nos casos que eu pesquiso, a menor parte, digo 5%, 2%, não tem nenhum arrependimento, estão tranquilos e continuam praticando ameaça dentro da prisão. Vou encerrar o compartilhamento pedindo desculpas, mais uma vez, pelo problema aqui do meu computador, que acho que é uma possibilidade qualquer, que eu tenho que apagar a câmera. E eu acho que temos um tempo bom para tratar de algumas questões. Mas o que eu acho que eu queria que ficasse claro é essa dimensão da gente levar em consideração esse histórico em que a vítima está inserida, não somente aquele conflito, e da gente, de fato, nos procedimentos judiciais, ser muito fiel dos limites da legalidade, é óbvio, tá? Eu tô falando quando a gente vai analisar e contextualizar os fatos, não só... vou dar um exemplo do que eu tô falando. Muitos casos me assustam a ponto dele ter virado um tópico de análise específica, a quantidade de filhos que presenciaram as próprias mães serem assassinadas. Uma quantidade muito grande, muito grande. E essas crianças, elas são esquecidas por todo mundo. A situação delas é muito particular. Não é que ela ficou órfã de mãe e o pai está preso por outro crime. O pai está preso porque matou a mãe. E essas crianças, elas são testemunhas, quando muito. Não há muito acompanhamento nos processos que eu vi, por exemplo, e eu acho que deveria ter sido registrado, né? Se houve, eu duvido que tenha esse acompanhamento, porque o expediente faz com que não se tenha o acompanhamento. Não estou fazendo crítica a ninguém atua nesse processo, estou fazendo uma crítica à estrutura, ao sistema, à forma de lidar com determinado conflito. Uma mulher morreu, o que a gente faz? Vai atrás do cara. E a gente não está nem aí para os familiares dela. Não está nem aí. As crianças, muitas presenciaram, não sabemos como estão, relatos horríveis de crianças que se perdem no sistema de justiça. A guarda vai para determinada pessoa. Tem um caso, por exemplo, que uma promotora estava me contando, na Bahia, que a avó ficou tentando procurar o neto muito tempo depois da filha ter sido assassinada. Então, um caso que me chamou muito a atenção foi quando essa criança foi mencionada, porque essas crianças são mencionadas, e aí é um problema de linguagem do direito penal, por isso que o direito penal é muito limitado para lidar com as questões. É uma crítica que eu faço, que é diferente das críticas do superencarceramento, que eu também concordo. Para mim é uma questão semiótica, assim, não é possível tratar a complexidade da vida em matéria penal, porque isso que eu acabei de narrar dos órfãos e órfãs de feminicídio, pasmem, não existe um estudo no Brasil sobre órfãos de feminicídio, existem revisões de bibliografia de estudos estrangeiros, mas na revisão que eu fiz não existem estudos amplos, existem estudos de caso, peguei 3 casos aqui, mas não existe um estudo amplo de acompanhamento com rigor metodológico para acompanhar para entender o que acontece com essas crianças, e aí nos estudos exteriores, né, norte-americanos, australianos, muitos relatos de transtornos desenvolvidos por essas crianças, claro, sem tratamento, imagina, né, passar por esse trauma. É uma série muito grande de distúrbios. Existe muita gente que fala de intergeracionalidade da violência, né,
mas, enfim, não se sabe muito sobre isso. Existem estudos a favor de que sim, essa criança vai ser mais propensa a ter comportamentos, padrões de violência, e outros não vai ter. E aí eu estou falando das vítimas de órfãos de feminicídio, também estou falando das crianças que presenciaram rotinas de agressão constantes em casa. Mas o que me interessa, e eu finalizo com isso, em uma determinada decisão, foi argumentado o direito da criança, o direito constitucional previsto no artigo 227 da Constituição do Estado, de ser protegida pelo Estado, que deve assegurar direito à saúde, à alimentação, à moradia digna. Esse foi o argumento. E isso se traduziu em aumento da pena base, lá na valoração das circunstâncias judiciais. E aí eu fico pensando, o direito penal é tão limitado que reduz o direito da criança de ser olhada para o Estado, e eu não estou dizendo que é uma decisão errada, não, tá? Eu acho que ponderou-se a situação e aumentou-se a pena pela consequência do crime, que foi deixar crianças órfãs. Eu estou tentando olhar para essa situação. O direito penal foi capaz de dar uma resposta hiperlimitada, que é aumento de pena para o autor do fato. Para a criança mesmo, ninguém olhou. Então, trabalhar com perspectiva de gênero, e aí, enfim, talvez a proposta disso tudo seja tratar o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, é muito limitado. Talvez devesse ser tratado como uma legislação especial, talvez devesse ser um tipo autônomo, para não permitir privilégio, né, argumentação de privilégio. Talvez numa lei especial você possa ter mecanismos de acompanhamento dessas vítimas, que é o que eu defendo na minha tese, acompanhamento das vítimas indiretas, cuidado na hora de que elas forem consideradas testemunhas, e uma compensação estatal para as vítimas indiretas do feminicídio, especialmente nos casos em que essa mulher já tinha comunicado o crime e o Estado foi omisso, esse cara foi absolvido, ou não houve instauração de inquérito. Muitas vezes eu vejo um relatório de inquérito, já tem 3, 4 comunicações dessa vítima aqui, e nada foi feito, né? Ela foi morta. A 5ª comunicação é a apuração do feminicídio. Então, nesses casos, há uma responsabilidade muito evidente do Estado, que negligenciou esse contexto de violência. Então, também pensar em indenizações estatais para essas mulheres, para os familiares dessas mulheres, né? Desculpem, eu falei muito, é porque esse tema é um tema que eu gosto muito de pensar, para além de estudar o que aconteceu, pensar novas possibilidades. Agradeço mais uma vez o convite da Tereza, é um prazer imenso. Então, passo aqui a palavra de novo para a Rafaela, para a gente dialogar sobre, enfim, o que vocês quiserem. Posso? Tá sem áudio. Vou os trabalhos agora, por favor, Rê. Bom, assim, Lívia, eu achei assim que você não extrapolou de maneira nenhuma. Esse tema realmente traz muitos, assim, muitos pensamentos, muitas coisas que a gente ainda tem a fazer. Não é um assunto que a gente consegue esgotar. Assim, a gente tem muito a pensar ainda em como melhorar, principalmente nessa questão do feminicídio, né? Então, a gente só tem a agradecer aqui a sua palestra, a sua fala, e não extrapolou de maneira nenhuma. Bom, eu vou me autodescrever. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Renata, sou juíza auxiliar da capital, trabalho na Vara de Violência Doméstica Central. Eu falo da minha casa. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca, combinando aqui com as minhas colegas que também estão de branco. Eu sou uma mulher branca de 43 anos, tenho os cabelos claros, na altura do ombro, e vou fazer aqui umas perguntas, Lívia, para você, que nós estávamos pensando aqui alguns assuntos. No caso, o Supremo Tribunal Federal, com aquela decisão que impediu o uso da tese de legítima defesa nos plenários do júri, você acha que
a utilização do homicídio privilegiado, nesses casos, onde a defesa acaba fazendo menção ao comportamento da vítima, à eventual traição, você acha que a utilização do homicídio privilegiado nesses casos não seria uma utilização às avessas dessa vedação da utilização da tese de legítima defesa da honra, gerando um menosprezo à condição de gênero? Renata, obrigada pela pergunta. Eu considero que sim, é uma nova forma de... o que eu falei, né? Tecnicamente, o dispositivo é outro, né? Mas o fundamento de encontrar uma justificativa para o assassinato brutal de mulheres segue com a mesma base sólida. Uma das minhas... O que eu tento fazer é analisar de forma externa ao direito, numa perspectiva feminista, como o direito engendra mecanismos que são reguladores de gênero. E para produzir determinada verdade, porque nós estamos aqui muito acostumadas à prática jurídica, mas ela tem um peso para quem social, às vezes muito grande, né, sobre a produção de verdade sobre determinado ato. Então, o que eu gosto muito de observar é como é que determinados mecanismos são mobilizados para produzir discriminação. E aí, essa discriminação indireta, né? Um outro exemplo, ciúme é motivo fútil? Existe um determinado entendimento minoritário aqui nos tribunais do Rio de Janeiro, de uma Câmara específica, que entende que o ciúme não constitui motivo fútil. Para mim, é compartilhar do mesmo pensamento de que tudo bem você matar uma mulher por ciúmes. Porque, no final das contas, o argumento é que ciúmes o motivo fútil é um motivo que escapa à normalidade, né? É uma condição que não está presente na maior parte dos atores sociais para se matar. Então, o ciúmes é um sentimento comum, corriqueiro, então, logo, por isso, não é motivo fútil. Esse é o raciocínio que é feito, e me parece um raciocínio bem enviesado por uma moral patriarcal, de que eu posso ter ciúmes da minha mulher, você pode ter ciúmes, né? E aí, bem patriarcal essa fala, né? Da minha mulher, como se ela fosse dele. A questão é que você não pode matar por isso, né? Então, quando você passa a desconsiderar o ciúme... E aí, quando eu falo isso... eu não estou pedindo mais pena, porque a gente já tem muita pena, né? Não me interessa esse discurso de aumento, de punitividade. As mexicanas, por exemplo, pensam de uma maneira super interessante isso. Elas dizem que, às vezes, quanto mais pena o Estado endurece mais um crime, é uma forma dele esvaziar as formas de combater o crime. Então, eu quero que o feminicídio tenha a pena de prisão perpétua. As mulheres vão continuar morrendo porque não é sobre isso. Então, elas dizem que, inclusive, isso é uma forma do Estado lavar as mãos, dizer, olha aqui como esse crime é considerado grave, olha aqui o bem jurídico tutelado, a sanção é muito grave, então, está tudo certo, foi feito o meu trabalho. Então, a gente vê, Renata, uma série de formas, o exemplo que eu dei, por exemplo, o erro de tipo em crimes de estupro, né? De estupro de vulnerável, ela induziu ele ao erro, porque ela tinha 13 anos, então, como a dogmática é utilizada como um mecanismo, muitas vezes, e essa visão é uma visão que tem que ser treinada, né? Eu consigo detectar algumas, assim, que me aparecem, mas é corriqueiro, né? Porque o sistema de justiça está fundado. Se a gente olha todas essas leis, né, que foram reformadas, a mulher honesta, ela deixa de ser uma categoria penal, mas ela não sai da cabeça das pessoas enquanto uma categoria social e de leitura do outro, né? Então, tem trabalhos muito interessantes atualmente, vai sair uma edição da Pagu, que eu estou contribuindo com um dos casos, de reescritura de sentenças de uma perspectiva feminista, que é super interessante. Eu acho que vai sair agora. Então, um caso que a gente está reescrevendo, uma menina que foi estuprada, ela conhecia o cara, ele acena para ela segue com ele, e aí ela não quer. Enfim, é um velho caso, né, de consentimento.
e como essas provas são valoradas. A McKinnon, que é uma teórica estadunidense que eu gosto muito, ela tem um estudo sobre estupro chamado Rape on Coercion and Consent, que é super interessante, e ela dá um exemplo que eu acho muito didático para a gente entender como é que funcionam os processamentos, a inteligibilidade desses crimes. Ela diz: quando você tem o seu celular roubado, você não precisa fazer prova que você doou o seu celular para o bandido. Presume-se que ele pegou o seu celular por violência. Por que quando uma mulher foi estuprada e diz que não consentiu, ela que tem que provar que não consentiu? É como se você tivesse que provar que você não fez filantropia para o bandido quando ele pegou o seu telefone num crime patrimonial. Então, me parece que todos os procedimentos, quando a gente está tratando de violência de gênero, de estupro, de feminicídio, de violência doméstica, violência doméstica menos porque é regulada por uma lei que eu considero muito boa, mas nos outros casos é mais difícil. E aí o feminicídio, que já escapa, né, já escapa para o tribunal do júri, a gente vê esse tipo de argumentação sendo utilizada. Desculpa, eu falo muito sobre esses assuntos. É porque o que se tem visto realmente nos plenários um direito de defesa ilimitado, né? Em prejuízo das vítimas, porque essa questão de traição, de ciúmes, acaba virando uma defesa ilimitada e acaba resvalando aí num menosprezo à questão de gênero. É bem o que você falou mesmo. A tese de legítima defesa, embora tenha sido vedada, sua utilização vedada pelo Supremo, o privilégio acabou ocupando esse espaço, né? É bem isso. E o privilégio prejudica as outras qualificadoras subjetivas, né? Então, se o privilégio é reconhecido, não existe mais motivação fútil e todas as qualificadoras subjetivas. Isso porque o entendimento de feminicídio mudou, né? É objetivo, mas o entendimento subjetivo de que é uma qualificadora subjetiva prejudicaria o próprio feminicídio. Com certeza. Nós temos, ainda falando em feminicídio, nós temos aqui as perguntas dos alunos. A Camila Terra de Moraes pergunta: como cuidar dessas crianças que são filhos do feminicídio? Então, eu acho uma excelente pergunta. A primeira é trazendo responsabilização do Estado, porque e aí a perspectiva de uma pessoa defensora de direitos humanos, defensora dos direitos das mulheres, é reconhecer um padrão de violação sistemática das mulheres. Eu tenho um caso que me marca muito, assim, um caso em que um menininho de 3 anos viu, ele até um capítulo da minha tese chama Papai Matou um Boi. O pai dele era açougueiro, ele assiste a mãe dele tentar, por um milagre, ela não morreu, depois de 39 facadas. E olha como essa mulher passa por isso tudo. Ela narra casos em que ele controla sexualmente controla os contatos, e ela sobrevive. Ela sofre 29 facadas, se eu não me engano. É muito simbólico, porque você vê que na próprio auto de corpo de delito tem o perito fazendo conta, né? Tantas facadas, mas tantas facadas. E você faz uma análise dos esquemas de lesões quase sempre no rosto, no corpo. Enfim, muita gente estuda isso mais aprofundadamente, são formas de expressão do feminicídio. Mas a primeira coisa que essa mulher reencontra o filho após muito tempo separada dele, a primeira coisa que ela escuta dessa criança de 3 anos é: eu vou te matar. Ou seja, essa criança que assistiu isso não recebeu nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de encaminhamento para equipes, nenhum. Ela reencontra a mãe e ela passa a encarnar o próprio filho, passa a encarnar o agressor, né, que é o pai. E aí outra frase que ele fala para ela é: papai matou um boi, porque provavelmente foi a desculpa que o pai deu, que é açougueiro, depois que fugiu com o filho. Então, é um campo muito amplo. Eu acho que o primeiro passo seria fazer um projeto piloto de acompanhamento dessas crianças, dessas famílias. Eu acho que a indenização do Estado é só uma maneira de diminuir algum sofrimento, porque, enfim, é uma das fontes de renda que foi ali suprimida, e especialmente nesses casos em que é evidente a negligência do Estado. Então, existem alguns relatos de estudos
de pessoas que fizeram grupos de acompanhamento desses menores, que é uma forma também deles compartilharem uma vivência em comum, né? São todos órfãos ali naquela situação. Acho que esse estudo foi feito no Chipre, um estudo bem interessante de acompanhamento dessas crianças, desses órfãos, alguns adolescentes, do impacto que o crime teve na percepção que eles têm deles mesmos, na percepção dos pais, porque o vínculo com o pai é muito problemático. Existe um roteirinho que eu acho que, eu não vou lembrar exatamente agora o nome do autor, mas um dos estudos que eu fiz uma revisão, que faz se Camila tiver algum interesse também me escreve que eu encaminho, faz um plano de ação em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, para onde essa criança vai é algo que deve ser cuidado pelo sistema de justiça. Ela vai para a casa da avó, ela vai para um abrigo, e aí ficar mudando a guarda é péssimo. Ela foi para um abrigo logo depois ela ficou sob a guarda da avó materna, e aí depois brigou. E aí tem uma situação muito específica que tem os avós paternos, muitas vezes os avós maternos. Então, existem relatos de que essa criança ainda sofre com a disputa, né? Eu não sou psicóloga, né? Mas o que descrevem ela vira o ponto de contato dessas duas famílias que estão em conflito, porque um assassinou o outro. Então, ela fica transmitindo, ou a avó materna proíbe de ver os avós paternos, ou os avós paternos ficam tentando justificar o ato cometido pelo filho, né? Muitas vezes falando da mãe, dizendo que, enfim, ela se comportou mal, enfim. Uma situação muito delicada que é até difícil pensar o que fazer, mas existem esses roteiros de acompanhamento, especialmente guarda e acompanhamento psicológico eu adicionaria a indenização, são formas de observar essa situação. E mais estudos, né? Mais uma questão aqui relacionada, acredito eu, ao feminicídio, porque o aluno não especificou, é do Sérgio Vieira Brandão. Ele pergunta, não seria interessante fazer uma formação com a polícia judiciária para que eles tenham uma maior compreensão desse fenômeno? Aí eu acrescento aqui uma questão, o que se vê, por vezes, assim, a polícia, assim, tudo indica que se tratou de um feminicídio, e a polícia coloca homicídio. Quais os critérios que poderiam ser utilizados, né, para que seja realmente tratado como um feminicídio? Excelente a gente pensar sobre isso. Existe uma proposta para criar um tipo autônomo, né, do feminicídio. Uma das justificativas é justamente a estatística. Uhum. Uma coisa interessante de ser um tipo autônomo é que não dependeria do júri. É claro, tem que reconhecer o crime, mas se reconhecida a autoria e a materialidade, está configurado o feminicídio. Se fosse um tipo autônomo, não precisaria quesitar a qualificadora do feminicídio, do inciso 6º. E aí é muito curioso, a gente fica pensando, o que faz com que às vezes seja reconhecido, às vezes não? A forma como se quesita é muito interessante também. Eu tenho analisado como se quesitam. Eu peguei as atas dos tribunais do júri dos 88 processos, e uma coisa você quesitar, fulana de tal foi assassinada por razões e condições do sexo feminino, como é claro que o magistrado explica, né? Mas é difícil você pensar o que é razões e condições do sexo feminino, uma pessoa leiga. Agora, outros são quesitados. Fulana de tal foi exposta a uma rotina de violência doméstica praticada pelo seu próprio marido, configurando, assim, a violência doméstica caracterizadora do feminicídio. É outra forma de quesitar. Pode ser que isso influencie, pode ser que não. Mas isso que você falou, Renata, que Sérgio falou do problema está na polícia, eu acho que é uma das grandes causas. Olha que interessante os dados que eu recolhi. Metade dos meus casos são de feminicídio tentado e metade são de feminicídio consumado. Quando você vai ver, na polícia, existem muito mais casos de feminicídio tentado do que de consumado. Quando eles entram no sistema de justiça, eles não entram mais como feminicídio. Provavelmente, eles foram denunciados como lesão corporal. Não foram denunciados, não sei, tá? Então, somem os casos de feminicídio tentado. Então, tentando averiguar isso nas polícias,
Muitas vezes os feminicídios tentados já são capitulados como lesão corporal, enfim, encaminhados para as competências dos juizados de violência doméstica, como existem na localidade. Em outros casos, tem lá artigo 121, e às vezes eu vejo a qualificadora no inciso 2, motivo fútil. Às vezes eu vejo a qualificadora do inciso 6, mas especialmente quando há uma prisão em flagrante, que existe um juízo breve, né, de cognição daquele fato, onde não há um relatório de inquérito, enfim, e o sujeito foi preso e já teve que fazer, enfim, todos os procedimentos da prisão em flagrante, a gente vê que é abreviado mesmo, e isso altera todas as estatísticas. A gente estava conversando recentemente num evento, semana passada, e elas estavam me informando como é difícil fazer dados nacionais do ISP, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque cada polícia tem uma base de análise de dados. Então, é super problemático. Fazer estatística corretamente é muito importante para a gente entender. E a impressão que eu tenho é que existe uma subnotificação assustadora, não uma subnotificação, na verdade, é uma subcapitulação, talvez, dos feminicídios não íntimos como homicídio, na verdade. Então, talvez uma resposta para isso possa vir com o tipo autônomo de feminicídio. Ou não. E essa questão aí desse tipo autônomo, o que você pensa sobre esse aumento de pena no projeto de tipo autônomo do feminicídio? Tem uma nota técnica da Copevide que eu concordo. Eu acho, para mim não é a questão. Eu acho um discurso quase o que as mexicanas pensam, né? Lavar as mãos. O Estado brasileiro repudia veementemente, mas não é sobre repudiar mais veementemente, é sobre o que a gente pode fazer para prevenir e coibir, que são os dois verbos utilizados pela Lei Maria da Penha: prevenir e coibir, e não punir severamente. Então, para mim, um aumento de pena é quase uma maquiagem que se faz. A gente vai punir mais gravemente aqui o feminicídio, sendo que para mim era muito mais importante colocar formas, descrever diferentes formas em que o feminicídio acontece, inclusive para auxiliar, para que não seja tão amplo, menospreza a condição de mulher. Então, existem outras formas como ele foi legislado, como na Cidade do México, que fala sobre feminicídio cometido no âmbito de trabalhadoras sexuais, para incluir, por exemplo, o travesticídio, ou feminicídio praticado em determinado contexto de ódio à orientação sexual. Eu tenho, por exemplo, três crimes que envolvem lesbocídio, 2 de um casal, né, que uma foi tentativa de feminicídio, o outro foi feminicídio, que também ficam ali subjacentes ao feminicídio. Se fosse uma qualificadora específica, talvez de um tipo autônomo, morreu por discordar da orientação sexual. Eu estou pensando aqui, não estou já formulando, são coisas que eu penso como é que poderia ser formulado esse tipo penal. E eu acho que é muito mais interessante do que mexer na pena é mexer em como ele pode ser configurado nos seus incisos. E, infelizmente, isso não foi feito. Criou-se um tipo autônomo, aumentou o poder do Estado e uma falsa sensação de que o feminicídio vai ser, talvez, mais coibido, mas não vai, né? Professora Lívia, tem mais uma pergunta aqui do nosso aluno Vladimir Tolúcio Júnior. Ele, primeiramente, parabeniza a senhora pela aula, agradece aqui por trazer tamanha transparência com os valiosos estudos, trazendo clareza para as construções de decisões judiciais que fortalecem e refletem toda a estrutura social conservadora. Pergunto à doutora, diante do fenômeno de expansão dos extremismos conservadores no Brasil e pelo mundo, quais perspectivas dessa desconstrução pelo Estado e autoridades estatais, na medida em que muitos vêm se desmascarando na defesa dessas posturas conservadoras? É uma excelente pergunta, eu acho que é um convite para a gente pensar o que a gente faz, mas eu tenho olhado muito. Não sei se vocês já tentaram entrar no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres atualmente. Todos os relatórios que eu sempre utilizei, de relatórios, né, trienais sobre a aplicação das políticas nacionais de enfrentamento, eles não estão mais disponíveis com fácil acesso.
Então, houve uma mudança qualquer. A gente teve muita dificuldade na pesquisa que a gente está fazendo agora de obter os dados do Ministério da Mulher. Quando obtivemos, existiam erros absurdos, como confundir identidade de gênero com orientação sexual. Aparecia identidade de gênero, aí aparecia lá para gente heterossexual. Então, assim, dados que não são nem um pouco confiáveis. Então, eu tenho visto, especialmente a Lei Maria da Penha, para mim, inaugura um marco muito interessante da atuação integrada do Judiciário, lá no artigo 8º, estabelecendo políticas públicas, estabelecendo vinculação com escolas. Quando a gente vai pensar num curso, por exemplo, no Instituto Federal, eu faço questão de colocar no plano de... todo o curso ele passa por uma aprovação, né, da instância do colegiado da instituição, e a gente coloca lá a Lei Maria da Penha, a Lei 10.639, né, que obriga conteúdos afro-indígenas. Então, pensar nessas articulações que a própria lei já vincula. A gente faz isso, né, articulação com os currículos escolares, e eu tenho visto, a partir desse marco da Lei Maria da Penha e da Política Nacional Judiciária, estabelecida pelo CNJ em 2018, e aí a gente vê que várias... o TJ de São Paulo tem o Projeto Fênix, né, não sei se ainda está em vigor, o TJ do Rio tem o Projeto Violeta, o TJ do RS tem o Projeto Borboleta. Vários projetos, você vê que as magistradas, defensoras, promotoras começam a ter uma atuação muito proativa, exigência da lei, na defesa e proteção e encaminhamento de programas de proteção dessas mulheres. Então, tentando responder, a solução que eu vejo é mais micro, é a atuação integrada e esse diálogo integrado que, por exemplo, a COEM, que é as coordenadorias especializadas de atendimento à violência doméstica, as coordenadorias de atendimento à mulher em situação de violência doméstica, que são esses órgãos dos tribunais de justiça, mas que, no caso do Rio, é aberto às redes de enfrentamento, é aberto à Polícia Civil, aos promotores, ao Ministério Público, à Defensoria Pública. Tem sido um espaço muito interessante para pensar campanhas nacionais. A Patrulha Maria da Penha é uma forma que a gente estava pensando ontem, vendo os dados, né, a forma de atuação, de acompanhamento de medida protetiva, é uma forma muito democrática de pensar uma polícia comunitária que está ali junto da mulher acompanhando medida protetiva de urgência. Não sei se em São Paulo tem a Ronda Maria da Penha ou Patrulha Maria da Penha, algo parecido. Não sei qual o relato de funcionamento, mas no Rio de Janeiro é um projeto muito interessante da gente pensar. Então, talvez, na minha perspectiva, que confiar, eu vejo a fala das magistradas aqui no Rio, de pensar soluções, e como é que a gente pensa soluções na pandemia, diante de tantas prescrições potenciais de crime, de réus presos, como a gente pensa os problemas que foram criados pela pandemia, e o diálogo faz com que tudo ande de maneira mais interessante. Então, pensar nessas maneiras de micro-organizações, para mim, em um cenário conservador, especialmente quando a gente tem posições solidificadas e profissionais comprometidos com o fortalecimento das políticas públicas, né, no caso judiciárias, para mim tem sido, não sei se é uma fuga do completo negacionismo que a gente tem visto por aí, mas tem sido uma forma de consolidar pouco do micro para o macro. E aí tem coisas muito interessantes que acontecem na COEM, dados que não apareceriam em estudos quantitativos, como a mulher não conseguiu chegar porque não tem dinheiro para passagem. Essa mulher nunca chegou no sistema de justiça. Ou então, será que a gente consegue aluguel social para essas mulheres que estão em situação de violência doméstica no período da pandemia? No Rio de Janeiro teve um projeto para abrigar idosos em hotéis, e aí você vê todas as profissionais ali articuladas para incluir as mulheres em situação de violência doméstica, porque a política pública que deveria ter sido pensada para elas está preocupada em dar cesta básica, e só para dizer que o Estado está fazendo alguma coisa por elas, e não pensar em inserir a violência doméstica como uma política de Estado, de enfrentamento precípio, né, que tenha prioridade. E sim, você vê sempre, pensa nos idosos para abrigamento em hotéis, pensa nas vítimas de enchente para aluguel social. E as vítimas de violência doméstica? Quando é que a violência doméstica vai ser uma política de enfrentamento do Poder Executivo, né, assim, com prioridade? Então, eu vejo que a atuação especializada dessas profissionais tem sido muito importante para o avanço, especialmente para a cobrança, né, de outros órgãos e outros poderes.
Professora Lívia, olha, nós queremos agradecer a palestra, obrigada por ter aceito o convite, foi excelente a sua fala, questões assim extremamente importantes que nos fazem pensar, principalmente na nossa atuação aqui como magistrado. Quero agradecer, desejar uma excelente tarde para todos, agradecer aos funcionários da EPM, as funcionárias da Comesp, e dar um recadinho aí da próxima aula. A próxima aula será na sexta-feira, dia 18, com a palestra, nós seguimos aqui com a palestra Adequação e Equidade, a partir da perspectiva racial, com a doutora Flávia Martins, no mesmo horário, das 10 ao meio-dia, e uma boa tarde, excelente tarde a todos, bom trabalho. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada, Tereza, Renata, Rafaela, Daniele. Super obrigada. Prazer. Prazer todo nosso.